8h21. Bom dia, Ciro Bondesan. Bom dia, Ferreira. Você foi muito feliz de trazer o Flamengo. O Flamengo traz vários exemplos para todo mundo. A primeira coisa é o seguinte: o que está sendo feito no Brasil pelo Bolsonaro foi o que o Braga fez no Flamengo. Ele saneou os problemas econômicos do Flamengo. O Flamengo devia para todo mundo, era um manto de pessoas que iam lá para se ganhar dinheiro por fora, com passe de jogador, tudo. Só que ele foi esse Eduardo Braga, que ele foi um membro do BNDES, ele sabe mexer com dinheiro, e ele escolheu uma série de pessoas, inclusive um ex-presidente do Banco Central. Foram lá os flamenguistas e essa série de empresários botou as finanças em dia. Daí, com as finanças em dia, o clube pôde trabalhar tranquilo. Você veja que, por exemplo, o Cruzeiro, que sempre foi um grande time, está com problema financeiro, com problema da parte política, dos dirigentes na parte política, e o Cruzeiro está indo muito mal, talvez até seja rebaixado. Então você vê que para o clube ir bem para frente, ele tem que ter uma condição tranquila, ou seja, tem que acabar as politicagens dos presidentes e botar gente que realmente goste do clube e que queira melhorar o clube. Então esse Eduardo Braga, ele falou, durante 5 anos o Flamengo não vai ter nada, mas nós vamos sanear as finanças. Saneou as finanças, veio o Jesus. E o Jesus não é que ele fez milagre por causa do nome de Jesus. Ele fez simplesmente o que a covardia dos técnicos brasileiros fazem. O técnico brasileiro, antigamente, o Ferreira está aqui que não me deixa mentir, e ele conhece tudo, ele tem uma cabeça de computador que ele lembra de tudo, principalmente das músicas. Eu fico bobo de ver como é que ele sabe quem foi, quem não foi, quando foi, que dia foi. É capaz de ele falar até a hora que foi feito um disco. E o Ferreira, ele disse, bastante enfático nessa situação, de dizer que como é que foi os técnicos antigamente, você tinha eles faziam até uma ronda para ver qual o time que fazia o gol mais rapidamente. Um fazia com 15 segundos, outro com 18 segundos, outro com 20 segundos. Agora não, agora os técnicos brasileiros resolveram, a hora que sai a bola, o centroavante, que era o antigo, ele manda para o médio manda para o zagueiro e o zagueiro manda para o goleiro deles. Quer dizer, em vez de ir para frente, vai tudo para trás. E a hora que você tem o pessoal atacando, pode estar certo que não vai ter um lance para frente, vai sempre para trás, passa sempre a bola para trás. Esse é o futebol brasileiro atual. E o Jesus e o São Paulo fizeram diferente, eles foram para frente, foram em direção ao gol. E os outros não, os outros vão em direção ao próprio gol, não ao gol do adversário. Então, isso é muito importante. Primeira coisa, saneamento das despesas, ou seja, gastar menos do que o que entra em dinheiro. Essa é a principal fase, é o que está se tentando fazer no Brasil, foi feito no Flamengo e foi feito no Palmeiras. A verdade, né, Ciro, é que a gente fica até pensando, né? É incrível você ver um time com a torcida que tem o Flamengo, dizer que é o clube que mais envia no Brasil. Por diversas oportunidades a gente ouvia falar, mas olha, se fizer uma campanha, né? É o que falaram do São José, você mesmo falou isso aqui, do São José. O São José tem a maior torcida da região. Se fizer uma campanha com uma diretoria bacana, uma diretoria que tenha crédito, credibilidade, e se você arrecadar R$5, uma passagem de ônibus, ajuda a sanear as dívidas do clube, né? Impossível. Se fizesse uma campanha, imagina, a dívida do Flamengo parece que eram 700 milhões, era uma coisa absurda. Mas se você chega para uma torcida dessa, que muitos deles são apaixonados, e fala, olha, vamos fazer uma campanha aqui, vocês estão vendendo um adesivo da campanha por R$5. Imagina, a torcida do Flamengo, cada um deu uns R$5. E aquele mais apaixonado com poder aquisitivo, não vou dar 5, não, vou dar 10. Olha, não, eu vou dar...
Claro, lógico que você consegue sanear as dívidas do clube. Agora, Né? faça um paralelo entre o Corinthians e o Flamengo. É que o Corinthians sempre soube explorar muito mais o marketing, né? Tudo no Corinthians ele sabe explorar, fazer o torcedor participar. Né? Vende tudo, camisa. Faz Mas tudo. está numa dívida desgraçada. Quer dizer, se eles fizessem uma campanha direito e botassem O Corinthians é bom nisso. Lá, Mas é bom nisso. Vamos ver o que Agora, dá. então agora o Palmeiras agora se deu bem, o seu Palmeiras, porque o Palmeiras consegue parceiros fortes. Não dá nem para entender como, né? Da outra vez foi a Parmalat, né, que também bancou tudo. Mas tem que Mas ver teve se... um presidente lá que roubou também, lembra? Isso é uma afirmação complicada, É, né, Zero? Isso é uma afirmação complicada. Até os Você jogadores, leu... ele pegou Peraí, o dinheiro peraí, dos peraí, jogadores peraí. e pá. Onde é que você leu isso? E os jogadores falaram Onde que, é que você deram leu dinheiro isso? os jogadores falaram que deram dinheiro para o presidente e o presidente... Ciro, é por isso que eu brinquei. Um dia desses falando com o Ciro por telefone, eu falei, Ciro, é por isso que você é engenheiro, você não é jornalista. Você nunca pode chegar no microfone e afirmar que uma pessoa roubou. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Você pode dizer que há denúncias contra ele. Agora, você fazer uma afirmação dessa é uma coisa muito complicada. E tiraram ele esse presidente do Palmeiras, tiraram, daí começou a botar os empresários. Porque aí vira papo de esquina. Aí deixa esse comentário. Daí botaram os empresários botaram o Palmeiras de jeito, fizeram o Allianz Parque sem precisar de dinheiro público e tá lá o estádio bonito, o Palmeiras saiu. Bom, a Ericsson investirá 1 bilhão para desenvolver o 5G no Brasil. Né? Isso é 1 bilhão, não sei, 1 bilhão parece tanta coisa, né? Mas é pouco, para o 5G ainda é pouco. É pouca coisa. O 5G, viu, o Ferreira, você tem, por exemplo, no 4G, você tem essas torres que você vê nas estradas, em tudo quanto é lugar, que eles lançam o sinal 5G, ou 4G. O 5G é diferente, ele vai ter postes com uma espécie de um computadorzinho dentro, muito mais espaçado. Quer dizer, cada torre vai ter 48 postes diferentes, ou 50 postes diferentes do 5G. Nós estamos brigando para virar um Canadá e tirar postes, os caras vêm querer pôr poste. Vai ter. Nós estamos querendo tirar poste desse país. É um tal de fio cruzando. Olha, você tenta usar, ainda mais com essa situação. Você sabe que aliás, precisa até alertar o prefeito o seguinte: muita gente não tinha percebido. Olha só. O que a mudança de iluminação proporcionou? Muita gente não tinha percebido. Teve munícipe que falou assim para mim, nossa, agora que mudou a iluminação é que eu percebi que só tem poste de um lado. Porque agora está clareando mais o lado de lá. Eu não percebi. Eu tinha a impressão de que eram postes intercalados. E agora que eu percebi. Só que isso não impede nada, porque você olha para o céu, exatamente por ter poste de um lado só, é aquela fiação cruzando para levar energia do outro lado. Fica aquela... Parece que estão construindo uma rede. E o Ferreira tem razão nesse negócio dos postes, porque, por exemplo, o poste é de uma empresa, mas as outras empresas de TV a cabo, de outras coisas, mas não dá para embutir isso aí? O mesmo poste. Deveria embutir. Eu estou vendo você falar com uma alegria do poste aí. Não. Faz o negócio embutido já. Não, mas não dá, desse caso não dá. Então para o é por isso que nós vamos ser sempre quarto mundo, né? Agora, os caras estão querendo encher a gente de um pouco mais de poste. Agora, você que aliás, nesse país, o que não falta é poste. Né? Até poste eleitoral tem. Você pegou. 8h30, vamos para o intervalo, a gente volta na sequência. Daqui a pouco, ao meio-dia, a repercussão ainda continua. Acabou o Campeonato Brasileiro. Né? Como manter o estímulo para que as outras equipes continuem? Vão jogar para quê? Para a vaga da Libertadores. Outras. O Avaí já foi, né? O Avaí já foi. Agora quem que é? Está lá
Chapecoense. Fluminense. Fluminense. Vai cair de novo. De novo. Mas o tapetão não deixa. Como não deixa? Já caiu, Ciro. Já caiu outras vezes. Quer ver só? Olha só. Onde é que você leu isso, Ciro? Que vai ter tapetão. Não, a outra vez o tapetão não deixou. Ele viu? Na segunda. Estou falando para você. O senhor fala uns negócios que eu não entendo onde ele tira. 8h31. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Chegamos ao mundo cercados de proteção e sempre contamos com ela, até o dia em que também estamos prontos para proteger. Proteja o que tem valor para você. Seguros do Sicoob. Somos feitos de valores. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos um encontro marcado aqui na TVI, com Imprensa Esportiva. Venha fazer parte do nosso time. Imprensa Esportiva, o seu programa de esportes da hora do almoço. Eu quero poupar para fazer uma viagem. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Eu tô querendo poupar um dinheiro pro futuro. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Você concorre a R$1,5 milhão em prêmios, centenas de sorteios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Estamos apresentando o Super Jornal com Carlos Roberto Monteoliva. 8h33, estamos de volta recebendo o Cristiano Santos. O Cristiano não é o Pedro Ferreira, não. É outro Cristiano. Ô, Cristiano Pedro Ferreira, você saiu do mercado, então vamos entrar o Cristiano no seu lugar. Cristiano Santos, ele é da Rede Sustentabilidade. Nós recebemos a... Como é que é o nome dela que esteve aqui? A Tânia. A Tânia quer voltar. Ela me desafiou, falou, eu quero uma segunda oportunidade. A Tânia esteve aqui conosco e ontem eu desafiando aqui o André Miragaia, que é Partido Verde. Falei, ô André, mas um partido só para defender o meio ambiente já não basta, tem dois agora. São vocês e a Rede Sustentabilidade, a rede que tem como seu grande estandarte a Marina Silva, é isso? Isso, exatamente. Obrigado pela presença. Muito obrigado e obrigado a todo mundo por ouvir a gente um pouquinho, que eu acho que é importante, e falar do meio ambiente também é muito importante para a gente conseguir aí avançar de forma correta. Se você tivesse vindo aqui ontem, eu ia levar um couro, porque estava aqui o André Miragaia, aí você viria também falar do meio ambiente, e estava aqui o Gilberto Silos, que também teve uma ONG, né? Também era ambientalista também. Aí eu ia ficar danado, né? Mas só que ontem... Você ia ficar desambientado. Quem engoliu... boa essa. Quem engoliu o André Miragaia ontem foi a Ângela, líder lá do Dom Pedro. Porque ele... Tem muitas coisas que ele... Tem que ver quantas vezes o André já foi na Amazônia, né? Porque ela puxou e falou, eu não sou ambientalista, mas eu sou de lá. Sou de Rondônia, já cruzei muito aquilo ali, eu sei onde ficam as tribos. A pessoa saber na prática é outra história. A história lá é assim que acontece. Aí é outro papo, aí você quebra o caboclo, né? Você dizer, como diria o Juca Pirama, né? Meninos, eu vi! Domingos Malhone, o polêmico,
o presidente... O calmo. Você tá bom, Domingos? Bom Sempre dia, um prazer tudo te bem? receber. Satisfação toda minha. Você põe fogo na caixa d'água e você leva a audiência. Nada, imagina. Você tá zen? Rapaz, tô zen. Você tá dominguinho, paz e amor? É isso, tranquilo. Tem os dois lados, né? Você já viu, né? O leão e o cordeiro. É só não mexer muito. Pisou no calo, aí a gente... o Você sangue... A política está muito polarizada. A ideia é Mas você não queria entre ser pelo PSDB... Você não queria ser pelo PSL? Eu era afiliado ao PSL e saí. Você já saiu? Saí. E antes de sair, eu sugeri ao Bolsonaro que saísse. Mas você... Sugeri. Você... Falei, Bolsonaro, saia do PSL, porque estava uma... Quer dizer, então que essas lambanças que o Bolsonaro faz, tudo ideia sua? Eu não sei se eu tenho mandado. Você lembra do César Batista? Sim. Aquele. Você que mandou deportar? A ideia, não, aí quando ele saiu aquela decisão, né, de mandar prendê-lo, a ideia falhou ali, porque o STF expediu, né, derrubou a imunidade, né, que ele tinha, e aí ele fugiu. A ideia, gente, era quando derrubou, aliás, foi o próprio Bolsonaro, né, porque quem tinha dado a imunidade foi o Lula, o presidente anterior. E o Bolsonaro, assim que assumiu, cortou aquela imunidade para ele. E aí, o que aconteceu? Recentemente, na Itália, ele foi... Isso, agora foi condenado à prisão perpétua lá na Itália. Mas aí, assim que saiu, a Polícia Federal já devia ter pego ele. Foi uma falha feia ali pro Brasil, né? Polícia Federal, era para estar monitorando. Deixou ele fugir, aí foi preso lá na Bolívia. Aí pegaram na Bolívia... Tá, mas o que você teve a ver com a história? Não, faz sentido, porque é o seguinte, quando pegaram ele na Bolívia, aí tinha um grupo querendo trazê-lo de volta para o Brasil. Eu falei, Bolsonaro, não permita isso, mas porque se trouxesse de volta para o Brasil... Você está íntimo do presidente assim? Eu comunico, eu entro, pelo menos eu mando. Seguinte, eu não recebi a resposta, mas eu tenho a impressão que algumas coisas... Se a deputada trocar de partido, resolver ir para aliança, resolver sair, aí você não tem chance. Não, sim, sem problema. Não. A ideia. Aí você vai votar na deputada? Sim, em termos, né? Ainda não. Você já se filiou a aliança? Ainda não? Não, ainda não, porque não está nem aberto ainda. Não, mas vai ser. Vai ser aberto. Vai. Acho que consegue regularizar em tempo? Eu acho que hoje ou amanhã. Mídia, hoje ou digital amanhã vai ser julgado se é mídia digital. Vai poder fazer. Se for, ele consegue com o número de pessoas. E a rede? Como é que está a Marina? Por onde anda a Marina, o Cristiano? Então, a Marina Silva, ela anda dando entrevistas agora, além das palestras que ela circula aí em diversas regiões, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, para divulgar a sustentabilidade como não apenas um item de política pública, mas sim também um modo de vida e, além disso, uma necessidade real de política pública em todo o país, em todo o planeta, para que a gente consiga aí avançar em manter os recursos naturais. Me diga uma coisa, no caso, a Marina, eu estive vendo, o Rede ele é um partido de esquerda, ou centro-esquerda. Como é que ele se posiciona? Bom, aí eu vou fazer algumas explicações que eu acho que são importantes quando a gente fala nisso, né? Quando a gente tem essa linha ideológica onde fala direita e esquerda, quando a gente faz uma classificação, a gente consegue classificar a rede como centro. Muitas pessoas elas não entendem o centro de verdade. Eu gosto de falar que o centro de verdade são as pessoas comuns. Você, na sua casa, você não é 100% esquerdo o tempo todo, nem 100% direito o tempo todo. E aí a gente entra com o termo do sustentabilismo, que é novo, que é extremamente novo, mas que é a realidade das pessoas em casa. Não é sempre que você está favorável de um lado, não é sempre que você está favorável do outro. Este é o ponto e é aí que a rede se encaixa. Por isso que,
quando nos pergunta se vocês são direita ou esquerda, e aí tem uma fala da Marina que ela fala assim, eu não sou direita nem sou esquerda, eu vou para frente, né? Porque as pessoas elas querem a sua vida melhor, a política focada nos problemas das pessoas. E quando a gente fala isso, muitas vezes a gente precisa puxar pautas que são mais à esquerda e muitas vezes a gente precisa puxar pautas que são mais à direita. Mas a gente sempre briga pelas pautas que devem ser de todos e que muitas vezes um lado puxa e o outro ignora. Isso porque eu estava mostrando para a Tânia aqui, e eu puxei aqui algumas fotos da Marina e, curiosamente, ela sempre estava com o pessoal da esquerda. Né? Sempre, todas as fotos que eu puxei aqui, ela estava com o pessoal. Também um outro fato, que é da questão da sustentabilidade. A gente estava conversando aqui a questão da Amazônia ontem, né? E aí causa um sururu danado aqui com o Miragai e tudo mais. Por exemplo, nós vimos aí a questão do incêndio na Amazônia, e eu particularmente, isso aí também muita gente deve ter visto, eu vi isso aí uma exploração política muito grande, uma intromissão de países que muitos se posicionaram ou apontando o dedo para o Brasil. Era um incêndio que o Brasil mesmo poderia ir lá e apagar. E também um incêndio que não aconteceu só agora. Eu não vou entrar no mérito se foi criminoso, não foi criminoso. Eu estou entrando no mérito da intromissão, né, que houve. Eu não percebi essa mesma intromissão das outras vezes que nós tivemos focos de incêndio na Amazônia. Ou também na Austrália e nos Estados Unidos. Ciro, né? O Ciro quer matar meu raciocínio. Antes, não espero acabar de falar. Né? Então, você quer concluir, Ciro? Porque aí já pegou onde eu ia chegar. Toda a culpa dos incêndios aqui é do Bolsonaro, não é da natureza. É do Bolsonaro, é o culpado de tudo quanto é incêndio, até desse caso do petróleo também, que nunca teve no mundo, mas ele é culpado de tudo isso daí. Agora, você vê que tem um incêndio na Nova Zelândia, um incêndio na Austrália, um incêndio na Califórnia, em vários pontos da Califórnia, incendiando inclusive casas caríssimas. E você vê que, por exemplo, o clima está descontrolado em todo mundo. A época da neve nos Estados Unidos é o White Christmas, que é o Natal com neve. Eles ficam rezando para que no Natal tenha neve, caia a neve. Agora caiu uma nevasca em novembro, que não é normal. Então o mundo está todo desarticulado, não existe mais estações. Você aqui no Brasil tem 4 estações num dia só. Né? Então você vê que está tudo desarticulado. Agora aqui no Brasil, qualquer coisa que aconteça é culpa do Bolsonaro. Não é culpa nem do governo, nem do ministro, é culpa do Bolsonaro. Então, assim, para que a gente entenda e veja a repercussão política de cada um dos atos, tá? Eu gosto de falar que absolutamente tudo é política e tudo depende de posicionamento. E tudo depende da responsabilidade com que a gente se coloca. Muitas vezes, as pessoas, e aí é um problema muito sério que o Bolsonaro tem, de não saber se colocar de forma com que não atice o outro lado. Parece que ele gosta de fazer isso, né? E de vez a gente pensar num país único, ele gostando disso, ele aumenta a separação. Mas eu vou um pouquinho atrás, né? Quando a gente fala de aquecimento global, nós estamos falando da quantidade de CO2 emitido no planeta. Quando um outro país ele levanta a mão, de um lado eu já tenho essa relação direta de aumento de CO2 sendo emitido. Por exemplo, ontem foi declarado que, nesse momento, por conta dos incêndios, tanto nos Estados Unidos quanto na Oceania, que nós temos a maior emissão de CO2 da história do planeta.
Isso sim é uma resposta política. Agora, quando fala, por exemplo, Trump ou Bolsonaro, ou seja lá qual for, tudo depende da forma com que o político assume a sua responsabilidade no momento de fazer uma declaração. Vamos colocar aí nesse exemplo do incêndio. Quando teve o incêndio, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi, primeiro, falar que a Amazônia não tinha incêndio porque era uma floresta úmida, ou seja, negar que existiu incêndio. Depois que ele viu que não tinha mais como negar que existiu incêndio, aí ele resolveu culpar. E aí é o assunto que a gente não vai entrar muito nessa parte de a culpa é de quem. Mas o ato dele culpar alguém antes de saber, antes de entender, de vez ele falar, calma aí, eu preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí sim ele tem uma atitude em que a imprensa, em que os outros políticos vão falar, não, peraí, vamos ajudar ele então, vamos ajudar ele a entender. Agora, no momento em que ele levanta o dedo em riste e aponta para um lado, as pessoas começam a tomar posição. E este, eu acredito, aí de tudo em relação ao governo Bolsonaro, seja o maior problema. Tá? E aí, aproveitar aí a fala do Ferreira no início, onde falando da Marina ligada à esquerda, é porque historicamente era uma pauta que a direita não tinha interesse e continua não demonstrando interesse. Um pouco mais à direita que existia era um partido chamado PEN, que virou Patriotas, que dizia que tinha interesse na sustentabilidade e tudo mais, mas que na prática também, na hora que, por exemplo, uma figura como Marina Silva, uma figura como Eduardo Jorge, vai levantar uma bandeira, essas pessoas não vinham para o lado para falar, estamos juntos. E aí é um problema muito sério que existe quando a gente fala em direita e esquerda. E aí vou juntar isso com a minha primeira fala. Por isso que a gente não consegue dizer, somos esquerda ou somos direita. A gente tem que estar juntos. E aí, quando um partido diz que ele é direita ou esquerda e refuta alguma coisa, isso torna difícil o diálogo. Mas os maiores emissores de CO2 no mundo é Estados Unidos e China. Isso. Um é de direita e o outro é de esquerda. Exatamente. Exatamente esse é o ponto que eu acho que é o principal que a gente precisa encarar com seriedade, com realidade, com o pé no chão. Não dá para a gente dizer que a pauta do meio ambiente pertence à direita ou pertence à esquerda. Tradicionalmente, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, as pessoas que estão no meio ambiente acabam indo mais para a esquerda. Por quê? Porque ali tem mais gente que está interessada em falar do assunto. E na direita, quando a gente vai falar de meio ambiente, a pessoa fala assim, você quer proteger a vaquinha, que eu vou ter uma samambaia em casa, e não encara que o equilíbrio do planeta pertence a todos. Não é a direita, não é a esquerda. Quando o senhor fala de desequilíbrio do meio ambiente, onde a gente consegue ter todas as estações no mesmo dia, significa necessariamente que, olha, eu, independente do meu lado político, estou sofrendo com isso. Por quê? Porque Estados Unidos, porque China, porque Índia não assumem a sua responsabilidade. E aí é o ponto que outros países também nos colocam como, olha, peraí, gente, vocês tradicionalmente defendiam isso, acorda, não esqueçam disso. Isso é importante, porque o desequilíbrio que está acontecendo aí vai afetar a gente aqui. Agora, o grande problema de todo esse desequilíbrio é a busca da energia, né? A energia renovável está vindo, mas não com a velocidade desejada que deveria ter, né? Então nós temos, por exemplo, o grande poluidor que é a China, que ainda está na era do carvão, porque eles não têm nem petróleo, não têm hidrelétricas, nem nada. O que acontece? Eles têm que ir no carvão. E os Estados Unidos, como um emissor, como eles têm muito petróleo, eles emitem muito petróleo através dos carros deles e das empresas que eles trabalham, tudo, mas estão trabalhando um pouco na parte de energia renovável. Agora, está provado, uma das coisas mais importantes sobre a busca da energia é que a energia mais, segundo um grande
que me falha o nome da pessoa, um grande técnico, um grande pesquisador sobre energia, ele disse que a energia futura será a energia atômica. E estavam fazendo usinas muito especiais, muito importantes da usina atômica. E veio o problema da Fukushima lá, que aconteceu que o reator não pode aquecer. Uhum. E quando ele aquece, tem um sistema subauxiliar, que é digamos, um gerador lá que desaquece o sistema atômico. Uhum. E o que aconteceu com o Fukushima foi que a hora que começou a aquecer, a água também entrou no reator nesse gerador dessa emergência, e esse problema não funcionou, daí houve o problema do alastramento da radioatividade. E e atualmente já existem métodos em que você tenha condições de proteger também, num caso de direita e esquerda, como você disse, eu acho o seguinte: quem quer o bem de um país, né, da sua cidade, eu acho que essa questão de direita e esquerda, na minha opinião, tem que acabar. Uma das sugestões que eu tenho mandado, não sei se o Bolsonaro tem lido, porque eu fiquei informado que quem acessa lá o filho dele. É o filho, né? O Twitter, o Face. Então, não sei se o filho tem a mesma visão do pai, né? Porque você manda uma sugestão quando fala assim, alguém diz assim, né? Eu trabalhei para o Bolsonaro na rede social durante a campanha e tenho, assim, até uma tendência, porque ele, para mim, é anti-PT. Né? A ideia era essa, era afastar a questão de transformar o país, estava faltando pouco, o país ser transformado numa república socialista comunista, todo mundo sabe disso. Se o Haddad tivesse ganho, né, ia transformar o Brasil, hoje seria uma Venezuela. Tá, em tamanho maior, pode ter certeza, que esse é o plano do Zé Dirceu, do Lula, essa turma toda. Né, transformar o país através do Foro São Paulo, da Ursal. A ideia era essa. Então, a gente não quer o país transformado numa república socialista comunista. Então, por essa é que houve essa onda Bolsonaro, não especificamente pelo Bolsonaro. As pessoas votaram nele porque não tinha outra opção. Não tinha outra opção, porque ia votar no quê? No Ciro? No Ciro? Né? Não faz sentido. Então a ideia, quando você fala, que eu acho que a gente tem que acabar com essa direita e esquerda, essa polarização. Nós somos brasileiros. A sugestão que eu tenho mandado, que eu mandei, encaminhei para ele é o seguinte: Bolsonaro, saia do PSL. Saia do PSL, fique sem partido. Eu não esperava que ele fosse criar um outro partido. Porque eu tinha mandado uma outra sugestão para ele, que era uma reforma política e partidária, transformando os partidos políticos em escolas de ensino político e administração pública. Transformar os partidos. Porque quando você fala em partido, o que você pensa? Partido. Ele parte a sociedade. Aí fica lá o irmão brigando contra o irmão, PT brigando com o pessoal da direita e de esquerda, essa briga, irmãos brigando. Você sabe disso, famílias de hoje brigando, amigos desfazendo amizade, por causa dessa polarização que tem que acabar. Nós somos todos brasileiros. Né? Então, deixei claro, Bolsonaro, saia, você tem que ser estadista, pensar como estadista. Ele não pensa como estadista, não, uma falha. É muito mal assessorado. Você veja, quando você falou a questão do incêndio da Amazônia, ele às vezes toma decisões irrefletidas, né? E acaba ficando ruim numa situação delicada. Porque a questão da Amazônia, o incêndio acontece todo ano lá.
Como o Ciro falou, todo ano acontece. Né? Tem lá o pessoal que taca fogo lá, não sei o que, para plantar. Só que tem que ser, como você falou, vamos ver, vamos verificar. Na minha opinião, eu colocaria o seguinte, foi a sugestão que eu falei. Bota o exército lá no... O exército fica lá dentro do quartel fazendo o quê, Ciro? Aquela turma lá, marchando lá, engordando. Bota as Forças Armadas, 2 lugares que tem que colocar as Forças Armadas. Primeiro, para proteger a Amazônia e tirar todas aquelas ONGs lá, que está lá fazendo não sei o que lá, aquelas ONGs lá, tá? Tem muita gente que sabe, o interesse internacional muito grande nas riquezas que tem lá. E aí, até a ideia de internacionalizar a Amazônia, já tem gente fazendo esse trabalho, de separar. Eu, quando estive fazendo consultoria no Paraguai, lá tinha nos hotéis, tinha um pessoal estrangeiro, muito estrangeiro lá. E eles ficavam comprando o quê? Comprando remédio daquelas pessoas das tribos tupis, que tem aquelas garrafadas, aquelas coisas. E eles tinham, dentro do hotel, no hotel, eles tinham um laboratório para analisar as e depois patentear. Sim. Então, o que acontece? Amazonas é o lugar onde tem mais ervas para você tirar. Exato. Tanto é que o japonês, ele veio aqui, ele registrou o nome de açaí. Nós não podíamos usar o açaí, porque o japonês sabia que o açaí era importante. Eu acho essa é a grande realidade. O Bolsonaro fala que é minério. Minério é importante, tudo. Você quer mais o que... ficam cegos, eles não enxergam exatamente esse ponto. A maior riqueza que nós temos está dividida em 3 biomas. Quando a gente fala na Amazônia, quando a gente fala no Cerrado, eu vou explicar o do Pantanal. Quando a gente fala no Cerrado e quando a gente fala na Mata Atlântica. Tá? O Pantanal, você tem uma condição fisiológica das plantas um pouco diferenciada e que hoje, pensando em tecnologia de análise, a gente não consegue ainda avançar o suficiente para entender o potencial do Pantanal. Mas, quando a gente pensa na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, existe tecnologia analítica brasileira para que a gente consiga desenvolver medicamentos, desenvolver superalimentos, e isso faria, isso só falando nas nossas plantas, não vou nem entrar na questão de animais e insetos, tá? E nem vou entrar no reino fungo, porque se a gente for falar só dos fungos que existem na Mata Atlântica e que nós poderíamos utilizar para a cura de doenças, por exemplo, como o senhor citou da penicilina, né, que aí é uma origem fúngica, daria para a gente avançar muito,
mas muito mesmo. Se a gente for falar de animais, aí vamos usar um exemplo, o captopril, né, que foi desenvolvido a partir do veneno de jararaca, assim como a gente pode pensar em uma série de outros medicamentos. Quando se tem um incêndio daquelas proporções, eu assistir aquilo, eu vejo, na verdade, milhões de pessoas que poderiam ser curadas com câncer morrendo. Milhões de pessoas que poderiam ser curadas de esclerose lateral amiotrófica ou qualquer outra doença que hoje a gente pode dizer que não tem cura. Pessoas que poderiam se curar de Alzheimer, pessoas que poderiam se curar de uma série de outras doenças neurológicas. Tudo isso poderia ser curado com a proteção da Amazônia. Então, de um lado, eu entendo a sua fala do exército agir, proteger, mas eu sempre me pergunto, o exército, a marinha, a aeronáutica, sempre existiram. A gente sabe que o poder maior das Forças Armadas pertence à Presidência da República. Nós tivemos um governo militar durante anos no Brasil. Nós tivemos, depois da redemocratização, governos civis. E nem os anteriores, nem os atuais, percebem que é uma necessidade real de existir uma política pública de proteção biológica. Existe uma lei que foi trabalhada tanto nos governos Lula e Dilma, que é bastante interessante, de biopirataria. Mas eu vou contar uma história para vocês super rápido do que aconteceu com uma professora amiga minha que patenteou uma coisa que todo mundo usa, que era anos de pesquisa dela, e por pouco ela não perdeu. Uma coisa que aí as pessoas em casa devem ver, própolis verde. Essa professora, a professora Cristina Marcucci, que patenteou a tecnologia para própolis verde, porque ela durante anos estudou própolis. Pois bem, ela teve que fazer o pós-doutorado dela, e aí eu vou entrar no assunto de CAPES, de financiamento de pesquisa, de saber pesquisas sérias, né? Ela fez uma parte do doutorado dela na Espanha. E antes disso, ela aqui no Brasil, ela pesquisava as abelhas, né? E como é que um determinado tipo de abelha se interessava por determinado tipo de planta e ia pegar lá para poder fazer o seu própolis e o seu mel. E ela fazia análise química da estrutura química do própolis e estrutura química do mel. E comparava, né? Cada tipo de abelha produzia, mas será que era da abelha? Será que era da planta? Será que a abelha ia lá e falava, eu vou querer aquela planta ali, ou não vou querer, eu vou querer aquela outra, enfim. E o mais engraçado de tudo é que na Espanha ela conheceu uma pesquisadora japonesa. E essa pesquisadora japonesa ficou encantada com o trabalho dela. E essa professora, isso antes da lei de biopirataria, tá? Ela tinha levado também para a Espanha algumas abelhas, porque ela queria ver o comportamento da abelha e ver se em outro local, com as plantas dentro, né, de um espaço. Enfim, anos depois, a professora foi para o Japão e foi até o laboratório desta amiga, dessa colega de pesquisa. Chegando lá, ela encontrou também um espaço, mas ela tinha certeza que ela estaria num pedaço da Mata Atlântica, porque não tinham plantas japonesas ali. Tinha só planta... Vamos dizer que a planta tinha sotaque. Ela falava porta, a planta. Né? Vamos dizer que a planta falava uai, falava porta, falava top, falava chique. A planta não era japonesa. As abelhas também não eram japonesas. E aí eu vou entrar também num outro assunto importante em relação a isso, é que com a ação, por isso que, por exemplo, a gente da rede se coloca como oposição ao governo Bolsonaro, só para entender o quão profundo é a coisa, e a gente não consegue, não tem como não ser. Quando a gente tem lá o Ministério da Agricultura liberando agrotóxicos, fazem com que estas abelhas deixem de viver. A gente estava, só no Rio Grande do Sul, 72 milhões de abelhas morreram por conta da liberação de mais agrotóxicos no meio ambiente.
E só um outro dado que é importante em relação a isso, e por isso sim que organismos internacionais vão falar, cara, você tá louco, né? É de que 70% dos alimentos que nós consumimos hoje dependem essencialmente da existência das abelhas. Então, qualquer ação que qualquer pessoa, político ou não, partido ou não, que vier a tomar qualquer ação contra as abelhas, a gente da Rede Sustentabilidade, como qualquer outro partido, qualquer outro político que tenha consciência de que qualquer ação que seja feita hoje contra as abelhas pode e vai fazer as pessoas passarem fome. Além dessa questão da doença, além dessa questão do equilíbrio térmico, mas além da questão do equilíbrio hídrico. O que nós estamos debatendo aqui é um negócio de muitos bilhões. Matou a charada, Ciro. Dá licença agora. Tá chato o programa não tem informação, virou debate. Eu estava ouvindo a Rádio Piratininga aqui agora. Uhum. Nós estamos moscando aqui, conversando. Isso não é o povo no rádio. Né? Então eu estou aqui escutando a Rádio Piratininga. Um abraço para o Ananias. Eu não aguentei ouvir, eu mudei de emissora. Eu estou ouvindo, porque isso aqui virou bate-papo, isso aqui é um jornal de notícias. Eu estou aqui assistindo vocês. Na verdade, o que acontece? É que eu comecei a falar, e depois o Ciro está conduzindo, e virou bate-papo. O que acontece é o seguinte, nós precisamos dar informações aqui, eu estava com informações para passar, aí virou um achômetro, um acha uma coisa, outro acha outro, cada um é dono da sua verdade e pronto. Domingos, o negócio é o seguinte, como é que ficou a questão resolvido lá a questão da Zona Leste, com a Petrobras, está tudo certinho, lá não tem problema nenhum mais. O que resultou daquela reunião que houve com a prefeitura lá? Daquela vez que vocês tiveram reunião, que o prefeito esteve lá e tal. Então duas coisas. A reunião na Petrobras com relação ao incidente, é isso que sim, você tá falando? Não, você depois teve uma reunião. São duas. A prefeitura depois esteve lá. Isso, depois o olho no olho com o prefeito. Sim, e aí, são duas o que coisas. Deu esse olhar? Apaixonou? O olhar é o seguinte, nós encaminhamos ao Ramute, né, o prefeito, né? Uma série de reivindicações que a gente vem colhendo da comunidade. As nossas reuniões acontecem toda segunda-feira, segundas-feiras, 7h30 da noite, na Escola Walter Fortunato. Toda segunda. Ontem teve, ok? E aí nós colhemos todas as reivindicações ao longo dos anos, que a gente vem apresentando na lei de orçamentos, diretrizes, aquela coisa toda. Sim. E aí apresentamos para ele, protocolamos, né, esses pedidos, e agora vamos aguardar. Agora tem coisa simples, por exemplo, a questão, a mudança do sentido único da rua Bogotá, que é onde tem escola. Você tinha comentado comigo a respeito daquele um condomínio, alguma coisa que está sendo feito lá. Sim. E aquilo ali? Eu queria falar, por exemplo, coisa simples que dá para fazer rapidinho. Uma única na escola, que é um transtorno ali, né, no horário de pico. Estaciona carro dos dois lados, aí vem um do lado de cá, o outro no sentido contrário, e trava. Eu já vi briga, discussões ali, a gente fica preocupado. Quem não vê, não entende, mas é preocupante, porque pode acontecer uma desgraça ali uma hora, ou alguém mais exaltado, entendeu? Mudou a mão, é coisa que dá, vai lá, muda a faixa, pronto, põe a plaquinha lá no sentido único, pronto. Coisa que dá para fazer rápido. Entendeu? E está demorando demais. Com relação ao zonamento, olha que interessante. Fizemos o abacinado. Sim. Com mais... Tá?
assinado com mais de 300 assinaturas, pedindo para... O Vista Verde é um bairro planejado, 3.000 famílias, né? Horizontal, residencial. Planejado para ter 2 centros comerciais, para não ter comércios nas ruas do bairro, ok? Então, aí a última quadra com 50 lotes, 250 metros cada um, valendo R$250 mil. A pessoa, o proprietário estava lá, não vendo. Um monte de gente, uma fila querendo... Séria. Foi de madrugada. Foi de madrugada e ainda comendo pizza e tomando vinho, uísque nas costas do povo. Estavam lá de madrugada e não foi pública as emendas, não foram secretas. Interesses, né? Há interesses. Sim. E isso você sabe que não é de graça. Né? Há interesses não e é com certeza o envolvimento, o resultado disso a gente vai ver na eleição, na quantidade de papelzinho que eles vão distribuir na cidade. Eu parei Dona Maria conversando em cima não é do de graça. muro. Vocês ficam fazendo futrica aqui. Não, mas a gente tem que falar o que fato. Não é embasamento, não. Tá tudo no processo. Tá tudo registrado. Aí aconteceu, modificou o zonamento, aí construiu o prédio. Fomos Ministério Público, Defensoria Pública, no tribunal. Adinho, a lei de ação. Não! Ganhamos, cancelou todas as emendas nojentas, entendeu? Essa emenda não pode ser feita escondido lá no porão da Câmara Municipal. Depois nós vamos voltar para não, eu só quero dizer o seguinte, o resultado. O desembargador que julgou o processo, o que ele falou? Ele diz assim, comunidade São José, Vista Verde, nós só não vamos demolir esse prédio, as emendas estão canceladas, porque foram aprovadas sem a audiência. Mas aí só não vamos demolir esse prédio, porque quem vai pagar a demolição são vocês. Está lá escrito lá na sentença do... Você sabia disso, Ferreira Leite? Vamos voltar nesse assunto. Você sabia disso? Só me diz uma coisa, é verdade que a rede vai lançar candidato a prefeito de São José? Nós estamos discutindo, sim, justamente para que a gente consiga aí desenvolver junto da cidade, e a cidade é que vai dizer para a gente quem é que vai ser. Mas como? E quem são os nomes? Se você não disser os nomes, como é que a cidade vai escolher? Então, nós estamos planejando, a partir do dia 7 de dezembro, uma série de eventos na cidade. O primeiro, a gente vai trazer a nossa deputada Marina Elô para discutir sobre resiliência climática, e a partir do dia 7 de dezembro, a gente vai fazer uma série de encontros na cidade inteira, cada um com uma temática, e aí sim a gente vai começar a discutir sobre isso. Como é que você explica a Marina ter tido menos votos? Oi? O que houve aqui? É o Domingos. Eu?
O Domingos pisou no meu fio aí. Voltou? Voltou? Como é que você explica a Marina ter tido menos votos que o Boulos? Isso significa necessariamente sobre o resultado de uma política suja da polarização dentro do processo eleitoral. Isso por quê? Porque toda aquela pessoa... Vamos lá, a gente tem o seguinte, é uma estratégia que o PT sempre utilizou no país e que o PSDB usava e nessa eleição o PSB tentou usar, não usou. E por não ter usado, também teve o resultado que teve. O que acontece? Quando a gente tem um processo eleitoral, alguns partidos usam a estratégia da polarização, do tipo, olha, vamos colocar um exemplo. O colega aqui é do Aliança e eu sou da Rede. Então, tudo aquilo que ele falar, eu vou discordar, e eu vou ser contra, e eu vou brigar. Mesmo que seja bom pro povo. Mesmo que seja bom pro povo. E isso foi uma estratégia que o PT sempre usou, inclusive quando o Lula saiu da prisão. O que tem a ver com o Boulos? Eu estou falando que todas aquelas pessoas que tinham medo do PT focaram no Bolsonaro sem nem saber quem é ele. Do mesmo jeito que muita gente que poderia e que iria votar na Marina votou no Bolsonaro para não ver o Haddad, ou votou no Haddad para não ver o Bolsonaro, o voto útil. E muitas vezes existe também uma estratégia muito suja de que você direciona as pessoas para falar de que fulano de tal tem chance, fulano de tal não tem. Exato. Cristiano, sabe qual que é o problema? Sim. Não é falta de um posicionamento político da Marina. A Marina, toda vez que ela é chamada a tomar posição, ela fala, eu não estou nem de um lado nem do outro. Sim. Ela não toma lado, ela não toma uma posição. O líder, ele é a referência. Quando o líder vai, os seus seguidores vão junto. Agora, ela fica pulverizando isso. Chega na hora de decidir qual lado que você toma. Eu libero todo mundo. Não sou nem uma coisa nem outra. Sim. Vaze-lhe não. Não é nenhuma coisa. Ué, mas se ela sabe, o que ela está pregando então? O voto nulo? No caso da eleição de 2018, a Rede, como partido... Deixa eu te explicar. A Rede, como partido, no segundo turno de 2018... Ponto. Falar que as pessoas não vão passar fome ou não ter fome, se não é notícia, desculpa, mas eu não sei o que é. Mas vamos entender o seguinte, quando o Bolsonaro fala uma fala dessa, a gente tem que ter lado. Por isso que a gente teve que ter esse lado. Para a gente não obrigar o nosso filiado a apoiar o Haddad, porque a gente também não concorda com ele. O povo não entendeu assim. O povo não entendeu assim. Tanto é que votou. Dá licença, Ciro. Mas deixa eu falar também. O povo pode falar, só eu abre então para o Ciro falar, dá licença. Não é. Volta, André. Ué, cadê o André? Nós temos que... Vai. Não. Toca lá, ele foi ali tomar um café. Vai. O negócio é o seguinte, quem levou o Ferreira está muito certo nesse ponto. Quem levou mal foi os partidos que ficaram no muro. Tanto é que o PSDB, o PMDB e vocês não tiveram votação. Diminuíram a quantidade de gente no Congresso, diminuiu tudo, quer dizer, foi o que o Ferreira falou. Que quem ficou em cima do muro tomou chumbo. Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente tem uma estrutura... Quando a gente tem uma estrutura de polarização, a gente tem que tomar cuidado, porque cada vez que a gente tem esse tipo de estratégia, a gente coloca a estratégia para que seja um ou o outro. Cada pessoa, qualquer pessoa que foi falar, olha, esse outro caminho aqui é interessante, essas pessoas elas podem ser vistas, aí era o que a gente brincava na rede. Quando a gente tomava uma posição, aí de um lado vinha o pessoal mais à esquerda falar, olha, tá vendo, o povo aqui é tudo traidor. Quantas vezes a Marina ouviu ser traidora, né, durante a campanha?
Depois ainda de uma campanha sórdida, como aconteceu em 2014. Você sabe que rádio depende de faturamento. Vamos faturar. Faturar. Nós somos a Rádio ITV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Chegamos ao mundo cercados de proteção e sempre contamos com ela, até o dia em que também estamos prontos para proteger. Proteja o que tem valor para você. Seguros do Sicoob. Somos feitos de valores. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos um encontro marcado aqui na TVI com Imprensa Esportiva. Venha fazer parte do nosso time. Imprensa Esportiva, o seu programa de esportes da hora do almoço. Eu quero poupar para fazer uma viagem. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Eu tô querendo poupar um dinheiro pro futuro. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Você concorre a R$1,5 milhão em prêmios, centenas de sorteios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser R$1,5 milhão em prêmios, centenas de sorteios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Eu era assim. Me ajude a voltar a ser como eu era. Eu era assim. Me ajude a sorrir de novo. Uma pequena doação sua pode significar para essas e muitas crianças com câncer a diferença entre morrer e sobreviver. Mas é urgente, o câncer não espera. Salve uma vida já, doando agora. Hospital GAC. Na praia, no campo, na montanha e na cidade. Roberto Matias, a hora da verdade. Variedades, utilidade pública, dicas, destaques, momento com Deus e muito mais. Roberto Matias, a hora da verdade. Vem e chega com o sol, traz o abraço da manhã. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. Estamos apresentando o Super Jornal com Carlos Roberto Monteoliva. Amigos ouvintes, o grande discussão hoje que tem no Brasil é o Fachin ter dado um voto para que continue o julgamento do Lula no TRF4 lá em Porto Alegre. O que você acha disso, você que é advogado, Malhone? Eu acho corretíssima a decisão do Fachin pelo seguinte. É interessante que o Fachin foi nomeado pela Dilma, mas ele e o Barroso, né, são dois ministros que, embora tenham sido nomeados pelo PT, pelo Lula e Dilma, eles têm essa posição de independência. Não é porque eu fui nomeado, como diferente do Toffoli, do Lewandowski, né? Não, o Lula me nomeou, por mais errado que ele esteja,
Então o Gilmar está nessa linha, né? Não está nem aí pela opinião do povo, se pensa o que pensa, mas o Fachin fez certo porque não havia motivo para suspender a decisão, o julgamento, né? Não tem motivo para suspender. Foi feito tudo dentro do trâmite legal, assegurado o princípio da ampla defesa, foi feita a condenação, a juíza lá, né, que substituiu o Sérgio Moro, que condenou, e agora o tribunal vai confirmar a condenação, porque não tem elementos para absolver ou anular, foi tudo dentro do trâmite legal, mas só que ele não vai ser preso. Por quê, Ciro? Porque a decisão do STF já assegurou que ele vai poder recorrer, e vocês como o Maluf fez, né? Ô Cristiano, e você, o que você acha, a rede, o que acha disso daí? Bom, com relação à prisão em segunda instância, a rede se colocou, através do nosso senador, o Fabiano Contarato, importante que em 2 anos prescreveram 946 ações penais, sendo 830 no Superior Tribunal de Justiça e 116 no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, está uma polarização da injustiça. Na verdade, o que... A questão da impunidade tem que acabar. Na verdade, o que eu vejo de um lado, você tem a morosidade da justiça, a burocracia que ela precisa ser eliminada. Eu sempre falo assim, para que tanto papel, para que tanto recurso, para que texto tão longo? E isso é algo que na justiça ela precisa fazer, mas para fazer a gente precisa, na verdade, do poder legislativo. A gente precisa eleger melhores senadores, melhores deputados. Enxugar mais. Exato. E aí o que acontece? Tudo isso vai depender, na verdade, de reformas voltadas para a área judicial. Assim como precisa fazer uma reforma do sistema prisional, enfim, essa série de reformas elas precisam acontecer. Se elas não ocorrerem, com certeza vai continuar do jeito que está. O que a gente observa é o seguinte, que não há interesse do Legislativo de fazer essas alterações da lei. Você viu, o Moro mandou projeto, pacote anticrime, para a questão da prisão de segunda instância. E o que aconteceu lá? Está tudo parado, porque, na realidade, não é o presidente que governa o país. Hoje está provado que quem governa o país é a Câmara. São os deputados. São os deputados e senadores, porque se não tem... interesse, porque, e pior, 2/3, Ciro, lá dos nossos parlamentares, 2/3 estão sendo processados. Que interesse eles têm de mudar a lei? Né? Não faz sentido, mas tem muita coisa que tem que ser mudada. Por exemplo, na minha opinião, quem nomeia os ministros do STF não devia ser nem do STJ, não devia ser o executivo. Está errado. Quem tem que nomear ou escolher quem vai ser ministro são o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, né? Cargos de carreira. Aí acabaria com essa questão da vinculação interesses, com quem nomeou, porque do jeito que está uma vergonha. Ciro.
Ô, Cristiano, vamos terminar o programa agora, às 9h30. Nós temos um problema na rede aí. E eu queria agradecer você. Lembrar isso daí para finalizar, que é o interessante que esse negócio da segunda instância, eles noticiaram como causa pétrea, mas eles mudam, passa 2 anos de um jeito e 2 anos do outro, é uma causa pétrea que eles mudam, mas não pode se mudar, não pode se mexer. Não, mas é questão de interpretação. Você viu que ficou empatado, porque é o seguinte, quando a lei fala que ninguém poderá ser considerado culpado até trânsito em julgado, então é o seguinte, essa é a ideia, todos os amigos, senta com o Lula e acaba com essa briga. Vai ser difícil, impossível. Os dois são difíceis, o Lula e eles estão dividindo o país. Se eles querem o bem do país, tem que sentar e conversar. Muito bem, Cristiano, suas despedidas. Eu quero agradecer, eu acho que é um momento